Muito bem, você viu ali as questões de segurança, né, que nós vamos utilizar agora com nossa aplicação. Os dados eles vão subir criptografados em base 64, utilizando o algoritmo AES, tá? E eles também vão descer da mesma maneira do servidor, né? A partir do servidor eles vão descer também criptografados para o cliente, tá? Eu vou mostrar então aqui como é que isso vai funcionar no C#, mostrar aqui o método de cifrar e decifrar, tá? Depois eu vou pegar esse método aqui, esses dois métodos, né? Eu vou implementar o método cifrar e decifrar na biblioteca do projeto, tá? Tanto no servidor da retaguarda quanto no servidor da software house, tá bom? E aí você já vai receber o servidor atualizado, tá? E os controllers também atualizados, né? Cifrando e decifrando o conteúdo das mensagens, tá bom? Mas primeiro vamos compreender como é que as coisas vão funcionar aqui, né? Para eu utilizar esse esquema da criptografia aqui no C#, eu estou utilizando esse cara aqui, ó, Portable Bouncy Castle, versão 1.9.0, tá? O próprio C#, né, ele vem com a bibliotecazinha AES, mas ela não tem o CTR. Então eu não utilizei essa biblioteca que já vem com o C#, estou utilizando essa daqui, tá? E funciona de boa. Pronto, então aqui no meu método main, eu vou colocar esse projetinho aqui, que é um projeto console, tá? Lá no repositório, para você dar uma brincada com ele também, tá bom? No método main, então, eu defino a minha chave, ó, mesma chave, mesmo vetor que estão na minha aplicação cliente, tá? A string de entrada é Delphi. Por que eu utilizei Delphi aí como string de entrada? Porque eu posso ver aqui no meu arquivo .env cifrado que a palavra Delphi foi cifrada dessa maneira aqui, ó, lá no Flutter, tá? No Pegasus PDV, tá bom? Então, se a minha aplicação servidor, né, no caso aqui, o meu código C#, ele cifrar também utilizando, o resultado foi esse daqui, tá funcionando de boa, tá certo? Muito bem, então tá aí. Depois que eu defino então a minha chave vetor e a minha entrada, eu vou agora pegar os bytes da chave, jogar em key, vou pegar os bytes do vetor e jogar em IV, vetor de inicialização, tá bom? E depois eu pego os bytes da minha entrada e jogo em input. Tá. Por que eu pego os bytes da chave do vetor como ASCII e da minha entrada como UTF-8? Porque quando eu pego aqui os bytes, né, de uma string no C#, se eu pegar como UTF-8, ele coloca um elemento a mais, né, uma casinha a mais lá no meu vetor de bytes, tá? Então, para minha chave aqui eu tenho 32 bytes e para o meu vetor eu tenho 16 bytes. Carregando como ASCII, a minha key vai ficar com 32 bytes e o meu IV aqui vai ficar com 16 bytes. Se eu utilizar o UTF-8, ele vai dobrar o tamanho aqui, né? Ela vai ficar com 64 e esse aqui com 32 vai dar um erro na hora de fazer a cifra, tá bom? Mas nos meus dados aqui, ó, aí como pode vir dados de tudo que é jeito aqui, eu utilizo o UTF-8 e não apenas a tabela ASCII, tá bom? Perfeito. Então logo aqui embaixo eu instancio a cifra, né, o cipher, tá? Veja que eu pego a cifra como AES CTR sem padding. Esse padding ele é utilizado no modo CBC ou nos outros modos lá que os blocos eles são separados, como eu já expliquei isso naquele vídeo mais genérico da segurança, né? No formato CTR nós não precisamos de padding, tá? Então eu passo no padding aqui. Daí eu inicio a minha cifra passando aqui os parâmetros do meu vetor de inicialização, tá? Então eu passo a chave aqui, ó, no criar parâmetros da chave e logo depois no meu parâmetros do vetor de inicialização eu passo o meu vetor aqui, tá? Então passei o vetor, passei a chave e aqui tá tudo certo, tá? Depois que eu faço isso eu posso chamar o método do final aqui, ó, ok? Passando o meu input. Meu input é o que? É a minha entrada, que é o Delphi, né? Aqui, ó, já passado para bytes, tá bom? Depois que eu passo esse input para o do final, o retorno disso daqui fica em bytes encriptados, ó, tá? Daí eu pego esses bytes encriptados e codifico para base 64, tá? E o retorno disso eu jogo em base 64 encriptado output string, tá bom? Daí eu imprimo na tela, né? Ó, cifrado para base 64 é isso aqui. O resultado disso daqui tem que ser exatamente igual a isso aqui, ó, tá certo? Vamos ver se vai acontecer isso, né? Daí para decifrar é o contrário, né? Eu pego essa string aqui que está em base 64 e removo o base 64 dela, jogo aqui nesse array de bytes.
Depois eu inicio o meu cipher, mas agora fazendo o seguinte, passando um false aqui, ó, tá? Por quê? Porque o método init, ele pergunta, é para encriptar? Tá? Então aqui em cima é para encriptar, true. Aqui embaixo não é para encriptar, passo um false, tá bom? Daí eu chamo o método do final de novo, passando esse cara aqui, ó, para desencriptar, né? E aí eu pego o retorno disso daqui e imprimo, né, esse plain bytes aqui, ó, imprimo pegando o string dele, tá? E ele vai mostrar então o resultado na tela, que vai ser a palavra Delphi. Eu vou até mudar isso daqui, no lugar de ASCII eu vou colocar UTF-8 para ver o que vai acontecer. UTF-8. Prontinho. Pronto, eu vou executar isso daqui e vamos ver o que vai acontecer aqui na tela, né? Daí eu vou subir isso aqui para o repositório, você dá uma brincada com isso daqui, tenta implementar isso daqui nos controllers da retaguarda, tá bom? E aguarda, né, que depois eu vou subir o código já implementado, tá? Eu vou colocar essas duas funções na biblioteca, a função cifrar e a função decifrar, tá bom? E você já vai ver a coisa funcionando bem. Mas é bom que você tente trabalhar com isso daqui para compreender o que está acontecendo, tá? Ele está executando então aqui a aplicação, vamos aguardar mais um pouquinho. Ok, mais um pouquinho. Pronto, tá aqui, ó. Cifrado em base 64, ó. Exatamente o mesmo código, né, que nós estamos vendo lá no arquivo .env cifrado. E depois decifrado, ele chama lá a palavra Delphi, tá certo? Qualquer dúvida em relação a isso daqui, abra um ticket de suporte lá no Trello, tá?